Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, quando as primeiras colunas blindadas russas atravessaram a fronteira ucraniana em direção a Kiev, poucos analistas militares poderiam prever que a arma mais decisiva desta guerra não seria o tanque, o míssil ou o caça supersônico, mas sim pequenos dispositivos voadores que poucos meses antes eram vendidos em lojas de eletrônicos para entusiastas de fotografia aérea. A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia inaugurou uma transformação radical na natureza da guerra moderna, estabelecendo os sistemas aéreos não tripulados como o elemento central do campo de batalha contemporâneo. O que começou como uma adaptação improvisada de drones comerciais chineses por voluntários civis, evoluiu em apenas 3 anos para um ecossistema industrial complexo, capaz de produzir 2 milhões de veículos aéreos não tripulados anualmente. Esta metamorfose não foi acidental nem simplesmente tecnológica, mas representou uma convergência única de necessidade militar desesperada, inovação descentralizada e adaptação doutrinária que redefiniu os paradigmas fundamentais do combate armado no século XXI. Quando bombardeiros estratégicos russos foram destruídos em suas bases na Sibéria por drones lançados de caminhões estacionados a mais de 4.000 quilômetros de distância, tornou-se inequívoco que a guerra havia entrado em uma nova era. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. A história desta revolução tecnológica militar não começou em 2022, mas 8 anos antes, quando a anexação da Crimeia pela Rússia e o conflito armado subsequente na região do Donbass forçaram a Ucrânia a confrontar uma realidade brutal sobre suas próprias capacidades militares. As forças armadas da Ucrânia, até então dependentes de sistemas de armas soviéticos obsoletos, não possuíam nenhuma capacidade moderna de veículos aéreos não tripulados. O arsenal ucraniano consistia apenas de alguns drones da era soviética, como o Tupolev Tu-143, plataformas completamente inadequadas para as demandas da guerra contemporânea. Foi neste contexto de fragilidade institucional que emergiu uma das organizações mais notáveis da história militar recente, nascida não de ordens ministeriais ou planejamento estratégico de longo prazo, mas da iniciativa espontânea de cidadãos ucranianos determinados a defender sua pátria com as ferramentas que conheciam melhor. Em maio de 2014, Volodymyr Kochetkov-Sukach, um banqueiro de investimentos de 32 anos, conhecido pelo apelido de Chewbacca, reuniu um grupo de especialistas em tecnologia da informação, engenheiros de software e entusiastas de drones para fundar a Aerorozvidka, cujo nome em ucraniano significa reconhecimento aéreo. Kochetkov-Sukach, que não possuía formação militar formal, reconheceu que a superioridade tecnológica russa no campo de batalha poderia ser contestada através da aplicação criativa de tecnologias comerciais disponíveis no mercado civil. A organização começou como um grupo voluntário que adquiria drones quadricópteros comerciais em lojas de eletrônicos, principalmente modelos DJI e Autel, e os modificava para missões de reconhecimento tático. Estes primeiros dispositivos adaptados tinham alcance limitado de aproximadamente 2 quilômetros e capacidade de transmitir fotografias com geolocalização que permitiam aos comandantes de unidades tomar decisões táticas informadas sobre o posicionamento de tropas e artilharia. A Aerorozvidka operava inicialmente à margem das estruturas militares formais, financiada através de crowdfunding e doações de simpatizantes dentro e fora da Ucrânia. Os membros da organização incluíam estudantes universitários, professores, cientistas, profissionais de tecnologia da informação e aposentados, todos unidos pelo objetivo comum de
fornecer às forças ucranianas capacidades de reconhecimento aéreo que o governo não conseguia prover através de canais convencionais de aquisição militar. Em agosto de 2014, Kochetkov-Sukat reportou que a Aerorozvidka já produzia veículos aéreos não tripulados alternativos, utilizando quadricópteros comerciais como base, modernizando-os para adequá-los ao reconhecimento tático. Os dispositivos funcionavam em 5 destacamentos diferentes nas linhas de frente e demonstravam resultados promissores na transmissão de dados e fotografias geolocalizadas. Em 2015, a guerra no Donbass custou a vida de Volodymyr Kochetkov-Sukat, que foi morto em combate enquanto tentava recuperar um drone abatido atrás das linhas inimigas. Sua morte exemplificou os riscos extremos que os operadores de drones enfrentavam naqueles primeiros anos, quando a assinatura eletrônica dos dispositivos podia ser detectada pelas forças russas, que respondiam rapidamente com fogo de morteiro contra as equipes de lançamento. Apesar da perda de seu fundador, a Aerorozvidka continuou expandindo suas operações sob nova liderança, incluindo o comandante de batalhão Natan Shazin e, posteriormente, o tenente-coronel Yaroslav Honchar, um ex-soldado que retornou ao serviço militar após trabalhar como consultor de marketing de tecnologia da informação. Em 2016, a Aerorozvidka lançou um programa formal para desenvolver protótipos de veículos aéreos não tripulados de Indudzi, concepção própria, indo além das simples modificações de plataformas comerciais. Este esforço resultou no desenvolvimento do drone R-18, um octocóptero com 8 motores que proporcionavam maior confiabilidade operacional. O R-18 tinha um alcance de 5 km, autonomia de voo de aproximadamente 40 minutos e capacidade de carga útil de 5 kg. Os drones foram originalmente concebidos para entregar medicamentos e alimentos, mas foram rapidamente adaptados para funções de bombardeio quando equipados com granadas anticarro cumulativas soviéticas RKG-3 ou bombas RKG-1600, fabricadas pela usina Mayak. Um único R-18 podia carregar 3 dessas granadas. Custava aproximadamente $20 mil para produzir. E, segundo cálculos da própria Aerorozvidka, causava danos ao inimigo na ordem de $1.000 para cada dólar investido em sua fabricação. Em 2019, o modelo R-18 foi testado completamente em combate na zona de operações antiterroristas no leste da Ucrânia e em 2020, durante exercícios de comando e Estado-Maior na base do 235º Centro de Treinamento Interespécies, os testes de lançamento de munições de treinamento e simulação RKG-1600 de um octocóptero R-18 marcaram a primeira vez que um drone de ataque da Aerorozvidka foi incluído no programa combinado de treinamento de combate. Naquele mesmo ano, em julho, os membros do grupo voluntário registraram a organização não governamental Aerorozvidka formalmente na Ucrânia. Uma reorganização subsequente em março de 2021 viu a restauração da unidade militar A22724 dentro da estrutura do Ministério da Defesa, com um grupo trabalhando em vigilância por vídeo sendo transferido para o Comando de Forças Conjuntas das Forças Armadas da Ucrânia. Até o final de 2021, o Centro de Inovações e Tecnologias de Defesa foi separado, e a partir de 2022 em diante, apareceu em fontes oficiais com o nome de Centro de Inovações e Desenvolvimento de Tecnologias de Defesa. Paralelamente aos esforços da Aerorozvidka, outras iniciativas civis contribuíram para o desenvolvimento do ecossistema de drones ucranianos. O Projeto Popular, uma iniciativa de financiamento coletivo, adquiriu veículos aéreos não tripulados comerciais para as Forças Armadas, enquanto atores privados como Artem Vihunuk emergiram como fornecedores importantes de ativos de drones para a Ucrânia. Empresas como a Atlon Avia, sediada em Kiev, desenvolveram
o drone de reconhecimento Fúria em 2014. Embora o processo de integração destes dispositivos no inventário militar fosse lento e irregular, com o Fúria sendo oficialmente adotado apenas em 2019 a 2020. Esta abordagem de baixo para cima, embora demonstrasse resiliência no campo de batalha, expunha limitações institucionais significativas na capacidade do estabelecimento de defesa ucraniano de integrar rapidamente inovações tecnológicas desenvolvidas fora das estruturas militares tradicionais. Uma mudança importante ocorreu quando a Ucrânia adquiriu os drones Bayraktar TB2 da Turquia em 2019. Estes veículos aéreos não tripulados de combate de média altitude e longa resistência entraram em serviço operacional em 2021, quando engajaram um sistema de artilharia russo em outubro daquele ano, sinalizando a transição da Ucrânia do uso improvisado de drones para capacidades não tripuladas mais estruturadas. O Bayraktar TB2, com envergadura de 21 pés e comprimento de 39 pés, podia voar a até 138 milhas por hora, transportar 4 munições inteligentes ou até 330 libras de carga útil e operar em altitude de 18 mil pés. Equipado com bombas guiadas a laser MAM-L e MAM-C e mísseis antitanque ar-superfície de longo alcance, o MTAS, o TB2 fornecia à Ucrânia uma plataforma capaz de realizar tanto reconhecimento, vigilância e inteligência, quanto ataques de precisão a distâncias consideráveis. Quando a invasão em larga escala começou em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia havia desenvolvido um ecossistema de drones descentralizado, mas eficaz. O tenente-coronel Yuri Ihnat, porta-voz do Comando da Força Aérea, declarou em janeiro de 2022 que a Ucrânia possuía aproximadamente 20 drones Bayraktar, mas não pararia por aí. Até 24 de fevereiro, 50 conjuntos de octocópteros R-18 da Aerorosvídica haviam sido fabricados, cada um capaz de decolagem e pouso vertical com autonomia de 40 minutos. Apesar de algumas limitações relativas à dependência de tecnologia civil e à disponibilidade limitada de veículos aéreos não tripulados de ataque, as forças da Kiev possuíam pontos fortes em pequenos drones táticos que se revelariam um elemento crucial da resistência ucraniana inicial contra uma adversária militarmente superior. Na tarde de 24 de fevereiro de 2022, as forças russas lançaram um assalto aéreo por helicóptero contra o aeroporto de Hostomel, também conhecido como Aeroporto Antonov, localizado a noroeste de Kiev. Após sofrer várias baixas antes de chegar ao aeroporto, os paraquedistas russos conseguiram garantir a área. Uma grande coluna de equipamento militar russo moveu-se em direção a Kiev, a partir de Belarus, ao longo da margem direita do rio Dnieper. E mais tarde naquele dia, as unidades militares ucranianas encontraram o inimigo perto da cidade de Hostomel. A unidade aerorosvídica foi então implantada no terreno para apoiar a contraofensiva ucraniana. Os veículos aéreos não tripulados possibilitaram localizar os vários pontos de apoio russos, direcionar fogo de artilharia e até bombardear diretamente os russos usando drones. O aeroporto foi retomado na manhã seguinte, e os paraquedistas russos foram perseguidos em sua retirada pelos drones. Em 25 de fevereiro, o tenente Taras, um dos assessores de Dizzy Onchar, afirmou que a contribuição da Aerorosvídica foi substancial para o fato de que os russos não conseguiram usar este aeródromo para desenvolvimento adicional de seu ataque. Embora nem todos os detalhes destas reivindicações pudessem ser verificados independentemente, oficiais de defesa dos Estados Unidos confirmaram que os ataques ucranianos contribuíram para a paralisação da coluna blindada nas proximidades de Ivankiv. A capacidade de manter uma visão aérea dos movimentos russos foi
essencial para o sucesso das táticas de guerrilha da Ucrânia. Uma semana após o início da invasão, a Rússia reuniu um comboio de 60 quilômetros de equipamento militar pronto para um assalto à capital Kiev. Mas o comboio de veículos blindados e caminhões de suprimentos foi bloqueado e a ofensiva fracassou, em grande parte devido a uma série de emboscadas noturnas por uma equipe de 30 soldados de forças especiais ucranianas e operadores de drones em veículos todo-terreno. O tenente-coronel Yaroslav Honchar forneceu informações sobre a emboscada perto da cidade de Ivankiv, que ajudou a deter a ofensiva russa. Ele disse que os combatentes ucranianos em quadriciclos conseguiram se aproximar da coluna russa que avançava à noite através da floresta em ambos os lados da estrada que levava ao sul em direção a Kiev, a partir da direção de Chernobyl. Os soldados ucranianos estavam equipados com óculos de visão noturna, rifles de precisão, minas detonadas remotamente, drones, equipados com câmeras térmicas e outros capazes de lançar pequenas bombas de 1,5 kg. Esta pequena unidade destruiu 2 ou 3 veículos na cabeça deste comboio durante a noite, que foi posteriormente bloqueado. Os russos dividiram a coluna em unidades menores para tentar progredir em direção à capital ucraniana, mas a mesma equipe de assalto conseguiu atacar o depósito de suprimentos, paralisando a capacidade dos russos de avançar. Honchar declarou que o primeiro escalão da força russa foi bloqueado sem recursos, e tudo isso aconteceu por causa do trabalho de 30 pessoas. Os primeiros meses da guerra viram o uso extensivo dos drones Bayraktar TB2, que desempenharam o duplo papel de inteligência, vigilância e reconhecimento e ataques de precisão. Apesar de suas capacidades relativamente modestas, os TB2 entregaram ganhos operacionais com seus ataques efetivos contra blindados russos e comboios de suprimentos. De acordo com filmagens de vídeo divulgadas pelas Forças Armadas, os drones TB2 destruíram com sucesso, em diferentes ocasiões, um posto de comando russo, veículos militares, incluindo tanques, veículos de combate de infantaria e diferentes tipos de caminhões, sistemas de mísseis superfície-ar, incluindo sistemas Buk e Tor, artilharia autopropulsada, lançador múltiplo de foguetes, obuses e um sistema de guerra eletrônica. O drone também destruiu 2 trens de combustível russos, barcos patrulha e um helicóptero. Em 8 de maio de 2022, imagens apareceram na internet de um drone Bayraktar TB2 ucraniano explodindo um helicóptero Mi-8 russo, enquanto tropas desembarcavam na Ilha das Cobras. Análise do vídeo pela equipe editorial do Army Recognition indicou que o drone Bayraktar TB2 conduziu seu ataque depois que o Mi-8 havia pousado e os soldados estavam desembarcando. Este foi o primeiro uso documentado do TB2 para destruir um helicóptero, demonstrando que os drones estavam se tornando uma ameaça séria para forças terrestres implantadas em zonas de combate. Em abril de 2022, apenas 2 meses após o início da guerra, forças ucranianas afundaram o cruzador Moskva, navio almirante da frota do Mar Negro russa. Esta operação viu drones Bayraktar TB2 desviarem os sistemas de defesa aérea da Rússia, dando aos mísseis antinavio Neptune de Kiev um caminho claro para seu alvo. No entanto, com a Rússia otimizando suas defesas aéreas e implantando medidas de guerra eletrônica, a eficácia dos TB2 declinou. Os russos desorganizados inicialmente foram lentos para estabelecer defesas aéreas adequadas, mas uma vez que o fizeram, os veículos aéreos não tripulados ucranianos foram abatidos com frequência crescente. Além de serem derrubados, a guerra eletrônica foi usada para bloquear e interromper links de comunicação, o que pode ter levado os ucranianos a reduzir o uso do TB2. Em 25 de julho de 2022, um especialista militar disse à BBC que a velocidade lenta e as altitudes médias dos drones Bayraktar os tornavam alvos fáceis para as defesas aéreas russas,
e que muitos foram derrubados. Blog Oryx confirmou que até 25 de fevereiro de 2025-26, Bayraktar TB2 foram destruídos, seja no solo ou tendo sido abatidos pelas forças russas. O comandante-coronel Volodymyr Valyuk, um comandante no principal diretório de inteligência ucraniano, relatou no final de outubro de 2023 que os drones TB2 agora são raramente usados e apenas para missões de reconhecimento de curto prazo por causa de sistemas russos mais sofisticados de defesa aérea e guerra eletrônica. O fracasso dos objetivos iniciais da campanha russa levou a uma mudança em sua estratégia, empurrando o conflito para uma fase prolongada de guerra de atrito. A Rússia implantou drones de ataque Shahed, visando impor custos econômicos e operacionais através de ataques sustentados, esgotando as defesas aéreas da Ucrânia. O Shahed 136, também conhecido como Geran-2 no serviço russo, é uma munição de permanência iraniana na forma de um drone autônomo de hélice propulsora. É projetado e fabricado pela corporação estatal iraniana ESA, em associação com a Shahed Aviation Industries. A munição é projetada para atacar alvos terrestres à distância, sendo tipicamente disparada em múltiplas a partir de uma estrutura de lançamento. A primeira filmagem pública do drone foi divulgada em dezembro de 2021. Em junho de 2022, oficiais russos foram documentados pela primeira vez na base aérea Kashan do Irã, inspecionando veículos aéreos não tripulados Shahed 129. Em agosto, a transferência de drones, incluindo o Shahed 129 e o agora infame Shahed 136, estava em andamento, selada através de uma transação importante de 145 milhões de dólares e armamento ocidental capturado em troca de 160 drones, 100 dos quais eram unidades Shahed 136. Isto marcou um ponto de virada decisivo. Dentro de semanas, a Ucrânia testemunhou os primeiros ataques Shahed, notavelmente em Chuhuiv, sinalizando o início de uma nova era de guerra sistemática com veículos aéreos não tripulados. A partir daquele ponto, a parceria se expandiu com velocidade e profundidade sem precedentes. O Shahed 136 tem uma forma de asa delta cortada, com uma fuselagem central se mesclando às asas e estabilizadores de leme nas pontas. A seção do nariz contém uma ogiva estimada em pesar de 30 a 50 kg. O motor fica na parte traseira da fuselagem e aciona uma hélice propulsora de 2 pás. A munição tem 3,5 metros de comprimento com envergadura de 2,5 metros, voa a mais de 185 km por hora e pesa cerca de 200 kg. Especialistas estimaram que um Shahed 136 custa entre 20 mil a 50 mil dólares americanos para fabricar. Uma série de e-mails e documentos vazados revelou que a Rússia comprou 6 mil Shahed 136 por 193 mil dólares cada em 2023. Em novembro de 2022, a Rússia e o Irã formalizaram um acordo para fabricar o Shahed 136 domesticamente, rebatizado como Geran-2 no serviço russo. A instalação de produção, localizada na Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão, visava produzir 6 mil unidades até o verão de 2025. Esta colaboração envolvia o Irã, fornecendo componentes-chave e expertise técnica para facilitar a produção. Em julho de 2023, análises de drones Geran-2 abatidos na Ucrânia revelaram modificações significativas do projeto original Shahed 136. Mudanças notáveis incluem uma fuselagem construída de fibra de vidro sobre fibra de carbono tecida, substituindo a estrutura anterior de favo de mel leve. Esta modificação é presumida para facilitar a industrialização em larga escala e simplificar a produção. O modelo russo
se destaca com atualizações eletrônicas significativas. O modelo Cometa M, um sistema russo compatível com o sistema de navegação por satélite GLONASS, substituiu a unidade de navegação por satélite importada. Este equipamento avançado, já usado em outros veículos aéreos não tripulados como o Forpost R e Orlan 10, apresenta antenas mais resistentes à interferência. O controlador de voo também foi substituído por uma versão de fabricação russa. Engenheiros russos acreditam-se terem simplificado o design do Shahed original, melhorando a distribuição de massa dos componentes eletrônicos e aumentando a estabilidade de voo. Enquanto alguns componentes são agora produzidos domesticamente, outros, incluindo certas peças eletrônicas, continuam a ser fornecidos de fontes ocidentais. Além disso, a ogiva foi modificada para incluir uma carga de fragmentação mais eficaz, aumentando sua capacidade de danificar infraestrutura. Em 10 de outubro de 2022, a Rússia lançou centenas de mísseis e dezenas de Shaheds em um dos usos mais notáveis destes drones no primeiro ano da guerra, um ataque à infraestrutura energética da Ucrânia. Naquele dia, estas munições de permanência de baixo custo, usadas juntamente com mísseis, provaram ser bastante eficazes contra a infraestrutura civil, deixando grandes partes da Ucrânia em um blackout prolongado. A saturação dos ataques intensificou-se continuamente. Em outubro de 2022, um único ataque envolvia apenas algumas dezenas de drones. 3 anos depois, o número chegava a centenas. Em fevereiro de 2023, cerca de 45 drones foram usados. Em fevereiro de 2024, apenas um ano depois, o número subiu para 377. Em fevereiro de 2025, o número escalou para 3.902. A resposta ucraniana adotou uma estratégia multicamadas. Um impulso inicial importante veio dos Estados Unidos, que forneceram aproximadamente 700 drones Phoenix Ghost, juntamente com centenas de munições de permanência Switchblade. Os drones Switchblade, em particular, aumentaram as capacidades anticarro da Ucrânia, permitindo ataques de precisão contra veículos blindados e tanques. Para ampliar ainda mais suas capacidades domésticas de drones, Kiev lançou o programa Exército de Drones, que forneceu um impulso à base de manufatura de defesa caseira da Ucrânia, acelerando a inovação e produção de sistemas não tripulados. Em 2023, a Ucrânia introduziu drones, divisão em primeira pessoa, marcando uma evolução crítica em sua adaptação ao campo de batalha. Equipados com transmissão de vídeo ao vivo, os drones FPV permitiam ataques de precisão, particularmente contra alvos móveis, efetivamente estendendo a consciência situacional e capacidade de ataque funcionando como botas no terreno. Apesar de seu custo relativamente baixo, variando entre $500 a $700, os drones FPV provaram-se eficazes contra plataformas tanto de infantaria quanto blindadas. Embora vulneráveis à guerra eletrônica e bloqueio, eles aumentaram a transparência do campo de batalha através de uma profundidade de aproximadamente 10 a 20 quilômetros. O ano de 2023 viu a introdução em massa de drones de visão em primeira pessoa, que davam aos operadores um feed ao vivo para guiar o drone suicida em um único alvo. A fixação de munições perfurantes de blindagem ao drone permitiu que ele eliminasse veículos mais pesadamente blindados, até mesmo tanques de batalha principais modernos. A classificação militar ucraniana de drones, incluindo drones FPV, difere da classificação militar dos Estados Unidos. Em vez de usar categorias como tamanho, peso ou altitude de voo, a Ucrânia agrupa drones por configuração estrutural, capacidade de carga útil e, mais importante, diâmetro da hélice. No início da invasão em larga escala em 2022, drones FPV com diâmetro de hélice de 7 polegadas eram mais comuns devido ao seu tamanho, pequeno e manobrabilidade. À medida que a guerra progrediu,
A necessidade de carregar equipamentos adicionais e ogivas maiores levou ao desenvolvimento de drones maiores com hélices de 10 polegadas e, posteriormente, de 13 polegadas em 2024 e 2025. Os drones FPV tornaram-se uma plataforma universal, transformando-se em bombardeiros, drones de reconhecimento com câmeras, ou drones de retransmissão dependendo do equipamento anexado. No final de 2023, a implantação de pequenos drones havia se tornado altamente organizada, com a Ucrânia estabelecendo companhias dedicadas de drones de assalto e quase todos os pelotões de infantaria operando seus próprios drones de reconhecimento para consciência situacional local. Notavelmente, o governo lançou um programa intensivo para produzir drones domesticamente em escala, visando até 1 milhão de drones FPV em 2024 para atender às necessidades da linha de frente. Início de 2025, a Ucrânia estava fabricando cerca de 200 mil drones FPV por mês, à medida que empresas domésticas aumentavam a produção. No geral, a Ucrânia produziu aproximadamente 2 milhões de drones em 2024. A Ucrânia também introduziu em seu arsenal mais de 200 sistemas aéreos não tripulados desenvolvidos domesticamente e mais de 40 plataformas robóticas terrestres desde fevereiro de 2022. Os drones tornaram-se tão centrais para as operações militares que, até 2025, entre 80% e 85% dos alvos da linha de frente eram engajados por veículos aéreos não tripulados, com pelo menos 215 mil ataques somente no verão. Esta mudança foi possibilitada por um ecossistema nacional de inovação rápida e adaptação de baixo custo. A capacidade da Ucrânia agora alcança 10 milhões de drones anualmente, reforçando seu papel como um estado de drones. As equipes ucranianas encurtaram seus ciclos de design e implantação de meses para semanas, permitindo que o feedback do campo de batalha em tempo real informasse melhorias de engenharia em gerações sucessivas de drones. O ecossistema de drones da Ucrânia é altamente descentralizado, compreendendo pelo menos 500 produtoras, além de numerosos fabricantes de pequena escala e não comerciais capazes de montar drones de baixo custo em condições domésticas. De acordo com dados oficiais, a Ucrânia produziu mais de 2 milhões de drones em 2024 e planeja aumentar a produção para 4 milhões, com a capacidade de fabricar até 10 milhões de sistemas em 2025. Os preços dos drones variam de algumas centenas de dólares para FPVs a $250,000 para sistemas de reconhecimento de longo alcance ou mais sofisticados. A Rússia, em contraste, manteve um sistema mais centralizado de produção de drones. Nas fases iniciais, dependia quase exclusivamente de drones militares pesados como o Forpost e Orion. A doutrina russa, moldada por conceitos ocidentais, focava em alcançar superioridade aérea através de uma combinação centralizada de inteligência, vigilância e reconhecimento e ataques profundos projetados para saturar o teatro de operações. No entanto, esta abordagem revelou fraquezas significativas. Ao concentrar drones dentro de unidades especializadas e mantê-los em grande parte desconectados de batalhões e formações da linha de frente, a Rússia criou um sistema rígido de cima para baixo. Esta falta de integração reduziu a reatividade, limitou a flexibilidade tática e expôs toda a estrutura a vulnerabilidades, particularmente quando confrontada com modelos mais ágeis, descentralizados e adaptativos de guerra de drones. A segunda fase, entre 2022 e 2023, viu a ascensão de ataques e contra-ataques. Ambos os lados fortaleceram suas defesas aéreas e eletromagnéticas, levando a um atrito massivo de frotas de drones. Drones Mali virtualmente desapareceram do campo de batalha tático e sistemas kamikaze e munições de permanência
como os Lancets russos ou os Shaheds iranianos, que foram implantados em enxames, começaram a dominar. O campo de batalha tornou-se um espaço saturado, onde a vida útil de um drone era medida em voos. A produção russa de drones tipo Shahed acelerou dramaticamente. Até o final de maio de 2025, a Rússia estava produzindo cerca de 2.700 Shaheds por mês, juntamente com cerca de 2.500 drones de chamariz, 5 vezes mais do que no verão de 2024. Atualmente, a produção está funcionando a cerca de 170 unidades por dia. Até o final da primavera de 2025, a Rússia estava produzindo cerca de 170 drones Geran 2 por dia, com indicação de que um total de cerca de 26 mil Gerans foram produzidos pela fábrica de drones de Yelabuga. No verão de 2025, uma tendência notável no campo de batalha foi o crescente uso de veículos terrestres não tripulados pelas tropas ucranianas para diversos fins, incluindo minagem remota, entrega de suprimentos, evacuação médica e outras missões logísticas. Drones terrestres controlados remotamente oferecem uma gama de vantagens práticas. Eles são mais difíceis de bloquear eletronicamente do que drones aéreos e são muito mais difíceis de detectar do que caminhões ou carros. Em novembro de 2025, a BBC relatou que até 90% de todos os suprimentos para posições ucranianas da linha de frente ao redor de Pokrovsk estavam sendo entregues por veículos terrestres não tripulados. A guerra também viu avanços dramáticos no desenvolvimento de inteligência artificial para sistemas não tripulados. Até o verão de 2025, o desenvolvimento de inteligência artificial para sistemas não tripulados na Ucrânia havia avançado em várias direções: reconhecimento e aquisição ótica de alvos, algoritmos de navegação e tecnologias de enxame. A indústria de defesa da Ucrânia também está construindo módulos de software autônomos, habilitados por inteligência artificial, que podem ser integrados em diferentes sistemas, de FPVs e drones de longo alcance a torres em veículos terrestres não tripulados. Esses módulos são projetados para fornecer funções autônomas específicas enquanto garantem compatibilidade entre plataformas. Ferramentas atuais habilitadas por inteligência artificial incluem o sistema de reconhecimento acústico SVOC, o aplicativo móvel EPPO, que coleta e analisa relatórios civis de mísseis e drones, software ZIR para detecção automática de alvos e um sistema de navegação habilitado por inteligência artificial desenvolvido pela The Fourth Law. Os primeiros experimentos da Ucrânia com drones de fibra ótica em 2022 tiveram dificuldade em ganhar tração. De acordo com o especialista em radiotecnologia ucraniano Serhiy Bezkresnov, conhecido como Flash, uma equipe voou com sucesso drones de fibra ótica para os militares, mas a ideia atraiu pouco interesse. Um projeto posterior, submetido a um hackathon do Ministério da Defesa, também foi arquivado. Enquanto isso, vídeos de meados de 2024 em diante começaram a mostrar drones russos de fibra ótica em ação, tanto na região de Kursk da Rússia quanto na região de Donetsk da Ucrânia. Em 2025, drones de fibra ótica tornaram-se um dos maiores desafios da Ucrânia no campo de batalha. O ministro da Transformação Digital da Ucrânia descreveu estes veículos como um dos mudadores de jogo na guerra tecnológica moderna. A tecnologia oferece imagens de alta resolução, resiste à guerra eletrônica e fornece conexões estáveis com operadores, permitindo maior precisão na aquisição de alvos. Em vez de usar redes sem fio, estes drones usam cabos físicos em vez de sinais de rádio, tornando-os altamente resistentes a bloqueio. Embora isto forneça uma contramedida à guerra eletrônica, o aumento de peso e o alcance limitado apresentam compensações operacionais. Os desenvolvedores da empresa americana Skydio
fizeram mais de 30 visitas à Ucrânia entre 2022 e 2024, o que ajudou a incorporar percepções do campo de batalha no desenvolvimento do drone X-10D. Enquanto o drone pode resistir a bloqueio, navegar sem GPS e integrar-se em vários sistemas de comando e controle, o X-10D aborda principalmente requisitos mais amplos do setor comercial e para a segurança pública. As capacidades de reconhecimento automático de alvos da Skydio evoluíram do rastreamento simples de objetos, desenvolvido pela primeira vez para drones de consumo em 2014, para um sistema sofisticado de detecção que usa aprendizado profundo. Inicialmente usado para rastrear atletas em aplicações esportivas, o software foi posteriormente adaptado para uso militar. O ano de 2025 solidificou a guerra russo-ucraniana como um conflito pioneiro de guerra de drones, com drones de todos os tipos desempenhando papéis cada vez mais decisivos no conflito. Várias mudanças importantes ocorreram em táticas e produção de drones, que mudaram completamente a face da guerra. O ano foi principalmente definido pelo aumento em massa da produção de drones para um nível anteriormente inimaginável, o aumento do alcance e eficácia dos drones de visão em primeira pessoa estabelecendo zonas de morte de quilômetros de comprimento atrás da linha de frente. O uso crescente de drones em ataques assimétricos pela Ucrânia e a Rússia, simplificando operações de drones com sua unidade de elite Rubicon. A Rússia estabeleceu a unidade Rubicon, uma formação especializada de drones que integra operações de veículos aéreos não tripulados em todas as frentes, proporcionando coordenação centralizada e implantação em larga escala. O comandante de drones ucraniano, Yuri Fedorenko, observou que, devido à força de mão de obra e recursos vastamente maiores da Rússia, Rubicon tinha a capacidade de expandir rapidamente suas unidades de drones, enquanto a Ucrânia não podia. A Ucrânia compensou, abraçando uma estrutura descentralizada que permite flexibilidade e adaptação, mas ao custo de escala e coordenação. Talvez o maior sucesso de drones da Ucrânia em 2025 tenha sido a Operação Spiderweb, uma operação secreta complexa que viu contêineres de transporte colocados dentro do alcance FPV dos aeródromos de bombardeiros pesados da Rússia na Sibéria. Vários bombardeiros insubstituíveis foram destruídos e vários mais danificados na primeira operação desse tipo. A Operação Spiderweb, um ataque de drone secreto executado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em 1º de junho de 2025, representa um estudo de caso fundamental em estratégia militar contemporânea. O ataque, que envolveu mais de 100 drones de visão em primeira pessoa atingindo 5 bases aéreas russas em 5 fusos horários, infligiu um dano estimado de 7 bilhões de dólares americanos a bombardeiros estratégicos e aeronaves de vigilância insubstituíveis a um custo de apenas milhares de dólares por drone. A Operação Spiderweb foi notável por seu alcance geográfico sem precedentes. Os ataques coordenados visaram ativos da Força Aérea Russa em 5 bases aéreas em 5 oblasts e 5 fusos horários. O ataque mais distante, na base aérea Belaya, na Sibéria Oriental, foi confirmado ter causado danos a mais de 4.300 quilômetros da Ucrânia, provando que a vantagem tradicional da Rússia de profundidade estratégica não garante mais a segurança de seus ativos-chave. Os alvos foram selecionados por seu valor estratégico. O Serviço de Segurança da Ucrânia visou os ativos de aviação de longo alcance da Força Aérea Russa, incluindo os bombardeiros estratégicos Tu-160, Tu-95 e Tu-22M, e aeronaves de controle e alerta, antecipado A-50. Estas aeronaves são componentes críticos da frota aérea estratégica da Rússia, usadas para lançar ataques de mísseis de longo alcance contra cidades e infraestrutura ucranianas.
A precisão do ataque, com drones mirando pontos vulneráveis como tanques de combustível, maximizou o impacto destrutivo. De acordo com duas fontes oficiais dos Estados Unidos falando a Reuters, cerca de 20 aeronaves militares foram atingidas no ataque, 10 das quais foram destruídas. A Rússia confirmou que o ataque ocorreu. A operação foi notável por seu alcance geográfico sem precedentes, abrangendo 5 oblasts em 5 fusos horários, particularmente o ataque à base aérea Belaya, na Sibéria Oriental, onde danos foram confirmados a 4.300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Utilizando 117 drones de visão em primeira pessoa, a Ucrânia conseguiu alcançar regiões a milhares de quilômetros da frente, quando seus ataques geralmente se concentram em áreas próximas às suas fronteiras. Duas das bases aéreas que a Ucrânia disse ter atingido, Olenia e Belaya, estão a cerca de 1.900 quilômetros e 4.300 quilômetros da Ucrânia. A base aérea Olenia, localizada na região de Murmansk, da Rússia, a cerca de 2.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, foi um dos alvos mais atingidos. De acordo com análises OSINT pela inteligência de Jane e outros, 4 bombardeiros Tu-95 e um avião de transporte An-12 foram destruídos em Olenia. Um ataque foi relatado na base aérea Ivanovo-Severny, perto de Ivanovo, mas autoridades locais não relataram o ataque. A base de Ivanovo foi previamente atingida em 23 de maio de 2025. De acordo com o The Moscow Times, o A-50 foi provavelmente atingido aqui. Em 3 de junho, o Daily Telegraph relatou ter visto um vídeo de 3 minutos mostrando os domos de radar de 2 A-50s em Ivanovo-Severny sendo atingidos. Em 4 de junho, o Serviço de Segurança da Ucrânia publicou filmagens de vídeo alegadas serem de Ivanovo-Severny, nas quais 2 drones FPV pousam em 2 domos de radar A-50. Um ataque foi realizado na base aérea Belaya, no Oblast de Irkutsk, confirmado por residentes locais e pelo governador Igor Kobzev, que disse que houve uma queda em um prédio antigo em Novomaltinsk. Como em Olenia, os drones foram lançados de caminhões. Este foi o primeiro ataque ucraniano na Sibéria durante a guerra. O 205º do Regimento de Aviação de Bombardeiros pesados da Guarda Brest Red Banner, armado com bombardeiros estratégicos Tu-22 e M3, está estacionado na base aérea. O governador mostrou filmagens de uma coluna de fumaça. De acordo com o projeto OSINT Avivector, no dia anterior ao ataque havia 52 aeronaves estratégicas na base aérea. Em 2 de junho, a análise OSINT de fotos de satélite comerciais confirmou 3 bombardeiros Tu-95 destruídos, um Tu-95 possivelmente danificado, um bombardeiro Tu-22M3 destruído e 3 Tu-22M3 possivelmente destruídos. O ataque à base aérea Ukrainka, perto de Serichevo, no Oblast de Amur, falhou quando o caminhão que transportava os drones pegou fogo e explodiu. Os drones atacaram com precisão muito alta. Cada piloto, trabalhando da Ucrânia, mirou em pontos vulneráveis como tanques de combustível nas asas. Vídeo divulgado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia mostra bombardeiros Tu-95 armados com mísseis de cruzeiro KH-101 sendo destruídos. As grandes bolas de fogo também implicam que os tanques estavam cheios, sugerindo que as aeronaves haviam sido preparadas para conduzir ataques. Imediatamente após os ataques, oficiais russos anunciaram um estado de emergência nas bases aéreas de Engels e Morozovsk. Zelensky disse que um escritório para a operação estava localizado perto de um escritório do Serviço de Segurança Federal da Rússia, e que 34% dos porta-mísseis de cruzeiro estratégicos da Rússia estacionados em bases aéreas foram atingidos. O planejamento da operação teria começado mais de 18 meses antes de sua execução. Operativos ucranianos contrabandearam cerca de 150 pequenos drones de ataque,
sistemas de lançamento modulares e 300 cargas explosivas para a Rússia através de rotas logísticas secretas. Os drones foram escondidos dentro de cabines modulares de madeira, que foram então carregadas em caminhões de carga padrão. Um componente integral da operação foi seu uso de logística secreta conduzida através do território russo, envolvendo participantes civis russos desavisados. De acordo com o Financial Times, as aeronaves danificadas e destruídas representavam cerca de 20% da frota operacional de aviação de longo alcance da Rússia. Muitos dos tipos de aeronaves afetados, como o Tu-95 e o Tu-22M3, não foram produzidos desde a dissolução da União Soviética em 1991, tornando-os impossíveis de substituir e excepcionalmente valiosos. Como consequência estratégica direta, a Rússia foi forçada a dispersar sua frota de bombardeiros estratégicos através de múltiplas bases aéreas para mitigar o risco de ataques futuros. Esta dispersão reduzirá a capacidade da Rússia de realizar ataques aéreos coordenados em larga escala. Relatórios também indicam que a Rússia começou a usar seus bombardeiros Tu-160 para lançar mísseis de cruzeiro, o que pode sinalizar uma escassez de seus bombardeiros mais antigos. A operação também serviu para reafirmar aos aliados da Ucrânia que o país ainda é capaz de revidar e enviou um sinal claro à Rússia, antes das negociações de paz, de que a Ucrânia detém uma vantagem estratégica significativa. Blogueiros militares russos lamentaram um dia negro para a aviação após o ataque ucraniano. Rybar, uma conta Telegram próxima aos militares russos, chamou-o de um golpe muito pesado e apontou para o que chamou de erros sérios da inteligência russa. O outro grande sucesso de drones da Ucrânia em 2025 foram seus ataques de drones de longo alcance contra a infraestrutura de petróleo russa. Embora os ataques tenham falhado em ter qualquer impacto discernível na economia russa, como era o objetivo, eles continuamente revelaram fraquezas de segurança russas e desviaram alguns recursos da linha de frente. Para apoiar seus esforços para aumentar os ataques ao território russo, a Ucrânia acelerou o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados de longo alcance indígenas, como o UJ-22 Airborne e os drones Beaver. O desenvolvimento de drones de longo alcance marcou uma mudança de operações defensivas para ataques ofensivos, à medida que a Ucrânia conduziu ataques profundos contra a infraestrutura russa, como aeródromos, depósitos de petróleo e instalações de defesa. O termo Middle Strike apareceu pela primeira vez no início de 2025. Até meados de 2025, mais de 10 modelos já estavam em uso operacional. Direções promissoras para desenvolvimento incluem automação, de detecção de alvos, aquisição e orientação terminal e integração de comunicações e controle em tempo real para cancelar a missão. No início da guerra em larga escala, a Ucrânia estava sem armas estratégicas. Graças à iniciativa de fabricantes, militares, voluntários e governo, um novo tipo de drone surgiu no país: Deep Strike, drone de ataque unidirecional de longo alcance. No final de 2022, apenas 2 a 3 empresas estavam produzindo drones de longo alcance. Esses sistemas desempenhavam uma função básica: entregar munições sem um alto nível de sofisticação. De ataques isolados de drones Deep Strike em 2022, a Ucrânia progrediu para 3.776 alvos engajados com sucesso em 2024. A Ucrânia também avançou na implantação de sistemas navais não tripulados, tanto plataformas de superfície quanto submarinas, como o Sea Baby e Magura, para atacar infraestrutura russa e alvos militares nos mares Negro e Azov.
Barcos drone carregando explosivos e implantados em conjunto com drones aéreos surpreenderam e até sobrecarregaram sistemas de defesa russos na Baía de Sevastopol em outubro de 2022. Desde o início da invasão de 2022, a internet na Ucrânia não foi cortada, mas foi severamente interrompida. O vice-primeiro-ministro e ministro da Transição Digital, Mikhailo Fedorov, enviou um tweet para Elon Musk pedindo para poder usar a constelação de satélites Starlink. Na mesma noite, Elon Musk respondeu a este tweet, anunciando que o Starlink estava disponível em toda a Ucrânia. Aprendeu-se que em meados de março de 2022, cerca de 6.000 estações haviam sido entregues na Ucrânia. Elas foram distribuídas para civis, mas também para unidades militares que requerem comunicação de longa distância, como artilharia. A unidade aero-rosvídica também recebeu estações Starlink porque os drones comunicam com o piloto através de um link de internet. Defesas de drones evoluíram rapidamente em resposta a táticas de saturação de drones. Os sistemas de alerta antecipado da Ucrânia, frequentemente referidos como muros de drones, usam veículos aéreos não tripulados de reconhecimento em camadas para identificar ameaças e aumentar a visibilidade do campo de batalha. No entanto, esses sistemas são altamente vulneráveis à guerra eletrônica e destruição de radar. Isto foi demonstrado correspondentemente pelos esforços russos para neutralizar capacidades de detecção antecipada. Uma adaptação-chave tem sido a introdução de drones FPV de fibra ótica. Além da eletrônica, a defesa do campo de batalha agora enfatiza dispersão espacial e engano. A produção de interceptores de drones proliferou, com a Ucrânia desenvolvendo plataformas como o P-1 da Skyfall, especificamente para caçar Shaheds entrantes. Em 23 de julho de 2025, Ekonomichna Pravda afirmou que 9 em cada 10 drones Shahed abatidos eram devidos a drones interceptores. Pior ainda para os ucranianos foi o aumento na qualidade dos drones Geran. A crescente adoção de jatos nos drones, fortificando-os contra a guerra eletrônica através da integração de medidas como antenas CRPA de 16 elementos e a integração de câmeras ao vivo e modems para permitir manobras evasivas, tornaram os drones muito mais eficazes em evadir defesas aéreas e muito mais destrutivos. Um relatório ISIS encontrou um aumento massivo em ataques bem-sucedidos de Geran ao longo de 2025, com a taxa média de acerto bem-sucedido indo de 3,42% em janeiro para 18,67% em outubro. Algumas ondas de ataque alcançaram uma taxa de acerto sem precedentes de 50% a 60%. Os números refletem as capacidades aumentadas dos drones Geran da Rússia, mas também o sucesso da campanha de degradação de Moscou contra as defesas aéreas da Ucrânia. A Rússia também acelerou o desenvolvimento de drones terrestres e navais, embora seu progresso permaneça mais lento do que o da Ucrânia. A indústria de defesa russa está aumentando acentuadamente a produção de drones da família Shahed, visando uma produção de mais de 6.000 unidades por mês, cerca de 200 por dia. Se sustentado, este ritmo poderia empurrar a produção em 2025 além de 70.000 a 75.000 drones. Houve um aumento nos relatórios do uso de drones de ataque Shahed, Geran, movidos a jato, que são muito mais difíceis de neutralizar do que drones Shahed 136, 131 convencionais. O fator mais saliente é o uso constante de muitos drones tipo Shahed, que rapidamente esgotam os recursos de defesa aérea. Desde o início de 2022, o número de novos modelos de veículos aéreos não tripulados ucranianos aumentou para mais de 35. Equipes ucranianas, em particular, desenvolveram e estão testando ativamente cerca de 10 análogos do DJI Mavic, o drone de reconhecimento mais amplamente usado.
Os modelos mais recentes de veículos aéreos não tripulados têm os seguintes parâmetros típicos: peso de decolagem de 5 a 40 kg, autonomia de voo de 1 a 28 horas, alcance de controle de 5 a 100 km, carga útil de meio quilograma a 10 kg. Alguns modelos demonstram desempenho excepcional dentro de sua categoria. Por exemplo, o ACS-3 Raybird, com peso de decolagem de apenas 23 kg, pode permanecer no ar por mais de 28 horas. O Shark M, pesando 14,5 kg e alimentado por motor elétrico, atinge mais de 7 horas de resistência. Há também veículos aéreos não tripulados, produzidos em série, capazes de operar sem GPS, confiando em vez disso em navegação óptica e algoritmos de posicionamento baseados em inteligência artificial. Um desses sistemas é o SOICA. Os Estados Unidos responderam em 2025, liberando a ordem executiva de junho Unleashing American Drone Dominance e o memorando de julho do secretário de Defesa, Hegseth Unleashing US Military Drone Dominance, que reclassificam pequenos sistemas aéreos não tripulados como consumíveis, empurram autoridade para comandantes O6 e priorizam designs modulares e intercambiáveis. Os programas se alinham com a diretiva do secretário de Defesa Pete Hegseth, Unleashing US Military Drone Dominance, que é apoiada e alinhada com a Casa Branca. A iniciativa de dominância de drones, um plano adicional de $1 bilhão e solicitação à indústria por soluções, está definida para ter seu primeiro prazo na sexta-feira. O Exército Secretário Dan Driscoll, a quem o presidente Trump chama de seu cara dos drones, é responsável por fechar essa lacuna. Na reunião anual da Associação do Exército dos Estados Unidos, Driscoll disse que os drones dominarão a guerra do século XXI. Ele descreveu o atraso na inovação militar como um abismo profundo entre tecnologia comercial disponível e os sistemas desatualizados atualmente nas mãos dos soldados. O conflito na Ucrânia tornou uma coisa inequivocamente clara. Os drones não são mais uma arma de apoio no campo de batalha. Eles são centrais para como as guerras modernas serão travadas. De reconhecimento e direcionamento a ataques diretos, drones de baixo custo e movimento rápido com cargas úteis poderosas estão causando destruição massiva e acumulando mortes contra forças armadas tradicionais. E esse domínio da guerra de drones está permitindo que um país menor como a Ucrânia se mantenha firme nas linhas de frente contra uma superpotência, realizando ataques devastadores que mantêm o exército russo em desvantagem. O mundo está prestando atenção. Outros países da região já estão planejando usar drones em sua defesa caso a guerra chegue às suas portas, ao mesmo tempo que combatem os de seus potenciais inimigos. O que começou em 2014 como uma iniciativa de base de especialistas em tecnologia da informação e entusiastas de drones transformou-se em um componente fundamental da estratégia de defesa nacional da Ucrânia. Drones comerciais chineses, DJI Mavic, custando algumas centenas de dólares, foram transformados em sistemas de armas precisas, capazes de destruir tanques de milhões de dólares. Octocópteros, R-18 construídos em oficinas por voluntários, evoluíram para uma indústria capaz de produzir 2 milhões de veículos aéreos não tripulados anualmente. Plataformas Bayraktar TB2, que forneceram capacidade crítica de ataque nos primeiros meses da guerra, deram lugar a enxames de drones FPV que agora engajam 80 a 85% de todos os alvos da linha de frente. Drones Shahed iranianos que a Rússia implantou para esmagar a infraestrutura ucraniana através de ataques em massa foram encontrados por interceptores de drones ucranianos e sistemas de defesa em camadas que evoluem tão rapidamente quanto as ameaças que enfrentam. A Operação Spiderweb demonstrou que profundidade estratégica, a vantagem tradicional dos grandes estados territoriais,
não oferece mais proteção garantida contra adversários menores, mas tecnologicamente sofisticados. Quando drones de visão em primeira pessoa, custando algumas centenas de dólares, podem ser contrabandeados milhares de quilômetros para o território inimigo e então usados para destruir bombardeiros estratégicos insubstituíveis, valendo dezenas de milhões de dólares, os cálculos fundamentais de poder militar mudaram. A assimetria econômica é impressionante. Um drone FPV ucraniano custando 600 dólares pode destruir um tanque russo T-90M, valendo 4,5 milhões de dólares, um retorno de investimento de 7.500 para 1. A guerra de drones na Ucrânia não é simplesmente uma questão de tecnologia, mas de integração de sistemas, doutrina adaptativa e inovação organizacional. A estrutura descentralizada da Ucrânia, com 500 produtoras e numerosos fabricantes, de pequena escala, permite ciclos de inovação rápidos impossíveis em burocracias de aquisição militar tradicionais. O feedback do campo de batalha pode ser incorporado em novos designs em questão de semanas, em vez de anos. Pilotos de drones civis que uma vez pilotavam quadricópteros como hobby, agora operam sistemas de armas letais após apenas semanas de treinamento. Equipes de voluntários que começaram modificando drones comerciais em garagens agora coordenam com unidades militares profissionais através do sistema de consciência situacional Delta desenvolvido pela Aerorosvídica, que agrega informações de drones, satélites e fontes humanas em um mapa multicamadas de atividade militar inimiga. A evolução das contramedidas ilustra a dinâmica competitiva da guerra de drones. Quando a guerra eletrônica russa tornou ineficazes os primeiros drones controlados por rádio, a Ucrânia desenvolveu drones de fibra óptica que usam cabos físicos em vez de sinais de rádio. Quando as defesas aéreas russas, em camadas, começaram a abater os drones Bayraktar TB2 com frequência crescente, a Ucrânia mudou para enxames de drones FPV de baixo custo que saturam as defesas através de números puros. Quando os drones Shahed russos começaram a sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas através de ataques em massa, a Ucrânia desenvolveu interceptores de drones especificamente projetados para caçar Shaheds entrantes. Esta corrida armamentista tecnológica continua a se acelerar, com ambos os lados introduzindo inovações em questão de meses que antes teriam levado anos para se desenvolverem. A dimensão de inteligência artificial representa a próxima fronteira nesta evolução. Sistemas de reconhecimento automático de alvos, usando aprendizado profundo, podem identificar e classificar veículos militares em imagens de vídeo mais rapidamente e com mais precisão do que operadores humanos. Algoritmos de navegação permitem que drones operem em ambientes de GPS negado usando navegação óptica e posicionamento, baseado em inteligência artificial. Tecnologias de enxame prometem permitir que múltiplos drones coordenem autonomamente seus ataques, criando dilemas para defensores que devem simultaneamente rastrear e engajar numerosas ameaças distribuídas. O computador de alta velocidade NVIDIA Jetson Orin, encontrado em drones Shahed 136 de série MS, abatidos, indica que tanto a Rússia quanto o Irã estão incorporando capacidades de inteligência artificial em seus sistemas de drones. As implicações estratégicas desta revolução de drones estendem-se muito além da Ucrânia. Forças armadas ao redor do mundo estão estudando as lições da guerra para reformular suas próprias doutrinas e programas de aquisição. O programa Replicator dos Estados Unidos busca produzir grandes números de sistemas não tripulados, reconhecendo que escala de produção e adaptabilidade rápida tornaram-se tão cruciais quanto sofisticação de plataforma e poder de fogo. Atualmente, os Estados Unidos podem produzir cerca de 100.000 drones por ano, uma fração da capacidade de produção da Ucrânia.
Países europeus que procuraram comprar 100 mil drones quadricópteros em 2023 reconhecem agora que esses sistemas provavelmente seriam em grande parte inúteis devido aos rápidos ciclos de inovação em contramedidas. Em vez disso, a indústria de defesa europeia deve ser posicionada para aumentar a produção e modificar sistemas e processos conforme necessário, incentivada a construir sistemas modulares com componentes intercambiáveis. A Estônia anunciou planos para construir um muro de drones ao longo de sua fronteira, um sistema defensivo em camadas projetado para detectar e combater ameaças aéreas não tripuladas. Este reconhecimento de que drones representam não apenas uma capacidade ofensiva, mas uma ameaça defensiva significativa, reflete a transformação completa que a guerra de drones representa. Quando incursões de drones russos na Polônia e Romênia levaram a uma intensificação da defesa aérea da OTAN, confirmou que drones não são mais periféricos, mas centrais para considerações de segurança nacional. A mudança na postura da Ucrânia foi visível por meses antes da Operação Spiderweb. Desde meados de 2024, Kiev começou a aumentar seu uso de drones e forças de operações especiais em ataques a centros logísticos, depósitos de petróleo e postos de comando dentro do território russo. No entanto, perguntas permanecem sobre o verdadeiro impacto estratégico da guerra de drones. De fato, o rápido desenvolvimento de contramedidas antidrone levanta dúvidas sobre o domínio de longo prazo de drones aéreos como uma ferramenta decisiva em conflitos futuros. Os fatores que tornaram os drones relevantes na Ucrânia podem parecer diferentes em guerras futuras. O número total de drones poderia ser menor se drones civis não puderem ser usados devido a condições climáticas ou distâncias maiores, como em um confronto marítimo. Drones civis também podem não estar tão prontamente disponíveis em confrontos envolvendo a China, que produz virtualmente todos os sistemas civis. Outros sistemas de armas podem estar disponíveis, diminuindo assim a necessidade de drones como substitutos. Defesas de drones são outro elemento de incerteza. Mesmo na Ucrânia, drones tornaram-se menos úteis em algumas áreas devido a sistemas antidrone. Apesar dos avanços dos últimos 4 anos, o crescente exército de robôs da Ucrânia permanece incapaz de realizar muitas funções militares que requerem infantaria. Quando pequenos grupos de tropas russas infiltram posições ucranianas e avançam para áreas urbanas, por exemplo, soldados são necessários para limpar e manter terreno. Defensores da guerra de drones precisam reconhecer essas limitações ao fazer o caso para maior dependência de sistemas não tripulados. Veículos terrestres não tripulados provavelmente se provarão vitais para a Ucrânia em 2026. Mas não são armas milagrosas e não podem servir como uma cura milagrosa para os desafios de mão de obra de Kiev. Em vez disso, o exército de robôs da Ucrânia deve ser visto como uma parte importante das defesas em constante evolução do país que pode ajudar a salvar vidas, enquanto aumenta o custo da invasão da Rússia. O uso de drones pela Ucrânia de 2022 a 2025 não foi apenas transformador no contexto da guerra, mas também preparou o terreno para mudanças duradouras, tanto em assuntos militares quanto na vida civil. Drones ajudaram a Ucrânia a compensar desvantagens convencionais no campo de batalha e, ao fazê-lo, a Ucrânia tornou-se uma inovadora e produtora em larga escala de sistemas não tripulados. Este período efetivamente reescreveu o manual sobre guerra de drones moderna, um legado que a Ucrânia levará adiante na defesa de sua nação e no desenvolvimento de sua economia. Como o general Zaluzhny observou, a guerra foi completamente mudada pela guerra russo-ucraniana, e daqui para frente, a vitória dependerá de ultrapassar o inimigo tecnologicamente. A Ucrânia parece pronta para abraçar esse desafio, garantindo que os drones que guardaram sua liberdade na guerra também ajudarão a garantir sua prosperidade e segurança na paz. A transformação de brinquedos comerciais em bombardeiros letais
representa não apenas uma inovação tecnológica, mas uma redefinição fundamental da natureza do poder militar no século XXI. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!